Olá e bem-vindos ao Versos do Roger, esse canal que eu falo sobre literatura aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o meu processo criativo, mais especificamente do meu novo livro. E se tu gosta de literatura, criatividade, livros, considera já se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar o que você gostaria de ver aí. Porque eu decidi começar a documentar aí o processo de escrita do meu próximo livro. Por que eu fiz isso? Eu comecei a fazer vídeos aqui para o YouTube. Eu fiz vídeos sobre meus outros livros e eu me dei conta que eu não lembrava do processo criativo dos meus outros livros. Então, eu decidi, vou usar meu canal no YouTube para documentar como que esse livro surgiu, né? Então, vamos começar pelo básico. A ideia. Como que surgiu a ideia desse livro? Esse livro, ele tá na minha mente faz quantos anos? Nem vou saber, porque eu lembro que eu discuti a ideia desse livro com uma pessoa lá em 2009, 2010. Vamos lá, 15, 16 anos tá essa ideia na minha cabeça. Essa ideia eu não lembro de onde surgiu. Eu tinha uma imagem na minha cabeça de um mundo pós-apocalíptico, um mundo meio distopia, e dois irmãos conversando sobre o lançamento de um foguete que estava para acontecer. E aí essa ideia não saiu naquela época, ficou marinando na minha cabeça, eu comecei a trabalhar com outras coisas, eu me desviei da escrita, e agora que eu voltei eu disse, não, tá na hora de dar uma continuidade para essa ideia, né? Aí o que eu gosto de fazer sempre? Eu dei uma pensada assim nos personagens principais, em como seria a história principal. Aí eu peguei o Notion e eu listei capítulos e fui botando as ideias para cada capítulo só para ver se a história funcionava. Pelo menos assim, o primeiro arco, né, da história funcionava, né? E se você gostaria de saber mais sobre os 3 arcos de storytelling, né, de contação de histórias, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre essa estrutura de narrativa, né? Aí, vendo que a história sim tinha algum sentido, já tinha mudado daquela cena dos irmãos vendo um lançamento de foguete. Aí eu parti para trabalhar de fato no livro, né? Então vamos lá, o que eu faço sempre depois que eu tenho a ideia e eu sei que ela vai funcionar? A capa. Eu faço a capa do livro. Eu penso num título, mesmo que seja provisório. Esse eu acho que não vai ser provisório, porque o título ficou muito bom. E eu acho que nenhum outro foi provisório. Todos eu acho que foi o que eu pensei primeiro. Aí eu penso na capa. Agora, não sei se a ilustração da capa vai ser daquele jeito, né? A imagem da capa vai ser daquele jeito. Estou vendo de repente contratar alguém para fazer isso. Se você é ilustrador e você tem um estilo assim de fazer ilustração de ópera espacial, né? Essa coisa mais de ficção científica, meu novo livro vai ser uma ficção científica, né? Então, pode entrar em contato aí. Aí, com a capa feita, eu não sei o que acontece na minha cabeça. Eu consigo visualizar essa obra. Aí, visualizando esse livro pronto na minha frente, eu consigo partir para começar a, de fato, escrever, né? Então, eu já tenho, tipo, um mini argumento, pelo menos do primeiro arco da história, né? O argumento que é uma descrição do que vai acontecer. Eu já tenho uma capa, e aí o que eu fiz? Eu peguei um caderninho que a minha irmã me deu. Ela me deu uma caneta legal também, enfim. E eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever a história de fato, sem pensar muitos detalhes. A única coisa que eu pesquisei foi como funcionava lá uma mina de, enfim, um metal que eu não vou falar, um minério que eu não vou falar, porque, enfim, tem até no título da história isso. Então, inclusive, também outra coisa que eu fiz foi, incentivada pela minha esposa, foi comprar uma pedra desse minério e tá aqui na minha frente para também ajudar a visualizar. Aí, no caderninho, eu primeiro anotei, aqui eu tô vendo, eu anotei os meus estudos sobre esse processo de produção desse minério. Eu anotei a data que a minha irmã me deu esse caderno e a data que eu comecei o rascunho desse livro. Aí tá ali,
início do primeiro rascunho e daí o título do livro. E aí tá lá, 20 de setembro de 2025. Aí eu comecei a escrever. Aqui não tem julgamento. Aqui é escrever, escrever, escrever. Às vezes eu não lembrava o nome de um personagem, porque eu tava recém tinha criado o nome, são nomes meio estranhos, assim, porque é uma ficção científica. Então simplesmente botava um traço. Às vezes eu tô escrevendo empolgado sobre uma cena, mas eu lembro que tem outro personagem que eu esqueci, que ele tá na mesma cena, mas eu esqueci de incluir as reações dele, o que ele tá fazendo, daí eu volto um pouquinho, mas só anoto assim, e o fulano, e um ponto de interrogação. E vou escrevendo, vou escrevendo. Eu tenho feito isso à noite. Eu e minha esposa, a gente voltou com o costume de ler, então a gente lê um pouco. Eu estou lendo vários livros de ficção científica. Aqui no canal estou lançando as reviews sobre o que eu estou achando dos livros. E após uma meia hora de leitura, eu começo um tempo de escrita. Aí eu vou escrevendo fluxo. Segue o fluxo, vai, não pensa muito e bota no papel. Aí, outra coisa que eu tenho feito é isso, seguir o fluxo. Então, sobre o estado de fluxo. O estado de fluxo é uma coisa legal, né, que é estudado na psicologia, que é quando a gente tá trabalhando num projeto e a gente fica empolgado e a gente tenta sempre buscar manter essa empolgação e tudo mais. O que eu tô tentando fazer para manter o estado de fluxo nesse projeto? Estou sempre terminando minhas sessões de escrita à noite no meio de uma frase. Então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer depois. Eu não paro só quando eu não tenho mais ideias. Eu paro quando eu ainda tenho ideias. Então eu vou dormir, no outro dia à noite eu pego e eu lembro mais ou menos o que eu tinha pensado e eu continuo dali. Isso tem funcionado muito. Era um problema que eu tinha muito antes, que eu ia escrevendo, daqui a pouco um branco assim na página que não conseguia transpor. Então eu não estou escrevendo numa quantidade gigantesca. Me surpreendi com a quantidade, porque esse caderninho aqui provavelmente tem 96 páginas, ele não tem as informações dele, mas eu acho que tem 96 páginas, e foi em um mês que eu escrevi. Daí no final, quando terminou o caderninho, eu botei, encerro aqui a utilização desse caderno para o primeiro rascunho dos primeiros capítulos de o nome do título, né, 21/10/2025. Então foram aí 31 dias de escrita, isso aqui, né? E o que vai dar isso aqui na página do livro vai ser mais ou menos umas 50 páginas. Então, em um mês, 50 páginas, até para quem não estava escrevendo, tá de boas. Então é isso, eu tento seguir o estado de fluxo. Parar sempre quando eu ainda sei o que vai acontecer, parar sempre no meio de uma frase, para no dia seguinte não precisar pensar, tá, e onde que eu parei, que eu tenho que ideia que eu tenho que pensar agora? Não, eu sempre paro onde eu já sei, no outro dia eu começo da onde eu tinha parado antes. Aí, vamos para outro esquema do meu processo de escrita, a diagramação. Então, tendo a capa, tendo os primeiros capítulos rascunhados aqui nesse caderninho, eu comecei a pensar assim, tá na hora de pensar numa fonte para esse livro, tá na hora de pensar nos elementos paratextuais ali que vão ter no livro, né, alguma ilustração dentro do livro, enfim, qualquer coisa que fosse alterar a experiência da pessoa que está lendo. Eu já gosto de pensar. No meio do livro vai ter alguma coisa de tantos anos depois. Já pensei nessas páginas como que vai ser. Já pensei na fonte, já botei isso. E daí, aí facilitou, porque eu tinha botado na cabeça quando eu terminasse esse livrinho aqui, essa caderneta aqui, né? Eu ia começar a fazer o seguinte no meu processo. Digitar de manhã, né, pegar o que eu escrevi aqui e passar para essa diagramação, e à noite continuar com outra caderneta que daí eu comprei, né? Então estou fazendo isso, comecei a fazer isso ontem, comecei essa caderneta ontem, anotei de novo a data que eu comecei e estou seguindo o fluxo durante a noite. E agora, com a diagramação, dá para ter uma noção, assim, eu não sei se
específico pra mim, talvez funcione pra você também, mas dá pra ter uma noção assim do feeling, do sentimento que a pessoa vai ter lendo, dá pra ter uma noção do todo. Aí fica mais fácil, eu acredito que fique mais fácil, né? E aí então outro passo nesse processo criativo, a edição. Nesses momentos de manhã que eu pego o rascunho e passo para o arquivo no Word que vai gerar o PDF que depois vai ser impresso, aí esse momento é um momento de edição. O que eu faço? Aí eu pego aquilo que eu escrevi no fluxo e eu dou uma refinada, corto partes que não precisa, boto nomes de personagens que eu tinha esquecido, reescrevo alguma coisa ali, boto na cena personagens que eu tinha também esquecido de botar na cena. Então, ali, nesse momento, aí eu penso um pouquinho melhor. Eu penso na estrutura gramatical, eu penso na pontuação, eu penso no que eu vou revelar para a pessoa agora, o que eu vou revelar depois. Eu insiro alguma coisa que eu pensei no rascunho posteriormente em outros capítulos. Então, aí é esse processo de edição. Por enquanto tem funcionado muito assim. Tenho estado no estado de fluxo tanto à noite para escrever quanto pela manhã e pela tarde também para editar e passar isso para o papel. Então tá funcionando muito bem, tá fluindo muito bem. As ideias estão vindo. Tá cada vez mais interessante essa história, tá cada vez mais rica de detalhes. Esse mundo que eu estou tentando construir, um mundo aqui no Brasil, um mundo pós-apocalíptico brasileiro, tá ficando cada vez mais interessante. Tá? Então, é isso. Eu tive uma ideia anos atrás. Anos atrás. Eu deixei ela marinando no fundo da minha mente. De vez em quando eu lembrava da história. Eu pensava, meu Deus, tinha que escrever essa história. Comecei com um mini argumento no Notion mesmo, digitando também o que me vinha na cabeça do capítulo 1, o que ia ser capítulo 2, o que ia ser, enfim, fui indo. Pensando em alguns personagens, fiz tipo um perfil pra eles, mas tipo nada muito complexo, só um nome, como é que ia ser mais ou menos a pessoa. Aí parti pra fazer uma capa, aí com a capa eu parti pra fazer um rascunho, aí com o rascunho eu parti pra fazer uma diagramação, aí com a diagramação agora e com uma primeira caderneta preenchida com rascunho eu começo a realmente escrever o livro, aquilo que a pessoa vai ler, e continuo rascunhando em outra caderneta o que vai acontecer posteriormente. Tenho certeza que no final vou ter que voltar de novo no início e ler de novo para ver se tem alguma edição de alguma coisa que, de novo, eu vou pensar posteriormente alguma ideia desse mundo e eu quero fazer uma menção antes, alguma coisa, aquela coisa de foreshadowing, né? Botar lá no início do livro alguma coisa que só vai acontecer no final, algumas dicas, algum nome. Tenho certeza que vai acontecer isso, mas por enquanto tá funcionando muito bem. E esse é uma documentação que eu quero fazer de vez em quando aqui, vim aqui falar, porque para ficar aí para a posteridade, até para mim, para quem quiser ver como foi o processo de escrita desse livro. Quase falei o título, mas ainda é segredo, tá bom? Se tu tem vontade de saber mais sobre escrita, sobre livros e saber mais sobre esse meu livro novo, assim que eu tiver mais novidades, considera se inscrever no canal, dá like no vídeo, comenta aí o que você gostaria de saber que a gente tá aqui, tá bom? Por hoje é só, se cuidem e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.